Olá, bem-vindo a mais um episódio. Meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e hoje eu tô com a Irene Reis, que é professora, mas eu vou pedir para ela se apresentar, com certeza ela vai falar melhor que eu. Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Tami, muita gratidão por você me convidar, me permitir esse espaço aqui com vocês, tá bom? Bom, eu sou especialista em neurociência e comportamento, sou mestre em ciências da educação. A minha primeira graduação foi em letras na Universidade de São Paulo, e daí para frente não parei mais de estudar. Mas hoje, na minha área de atuação, eu atuo, usando a minha especialização em neurociência e comportamento. Perfeito. E o interessante é que um dos focos e diferenciais do trabalho da Irene, até por isso que ela está aqui comigo hoje, é que ela trabalha muito com projetos de vida. E hoje vamos pegar no calo, que é o seguinte: em busca de sentido. Esse é o tema, é o título de hoje. Eu quero falar com a Irene sobre propósito de vida, sobre projeto de vida, mas mais do que isso. Tá, eu tenho uma ideia, como eu vou fazer, tá? A gente vai ajudar, mas eu tô perdido. Eu tô em busca de sentido. A gente vai te ajudar também, né? A gente já esteve nesse lugar. Já estivemos aí. Vamos caminhar. Eu acho que uma coisa interessante, Irene, para a gente começar, e é uma coisa que eu sei que você aborda nos seus trabalhos, é aquele conceito japonês, né, do Ikigai, que ajuda a gente a nortear um pouquinho do propósito de vida, porque leva em consideração vários aspectos: paixão, missão, vocação, a profissão. E eu queria que você falasse um pouquinho disso e como você linka a sua experiência e a gente ajudar as pessoas a colocarem isso na prática e sair das ideias também. Eu quero falar, Tami, desse conceito do Ikigai, que eu amo, mas eu quero também avançar, se a gente tiver tempo, e convidar as pessoas que elas avancem também para um outro termo, que é o Kodawari. Esse termo Ikigai, ele encontra explicações em vários escritores. Eu já li dois livros, um do Francesco, um livro em espanhol, e esse que é, para mim, a primeira grande Hum. referência, que é o Ikigai do professor neurocientista Ken Moji. Para mim é importante a ideia que ele traz, primeiro porque ele é oriental, ele vai fazer essa abordagem neurocientífica, mas vai fazer um mergulho na história de vida dele também, né? E isso faz muito sentido. Então, a ideia do Ikigai, ela não encontra uma tradução exata em uma única palavra dentro do nosso idioma. Então, começa uma complicação aí. Mas talvez a gente consiga pensar na ideia abrangente mesmo do Ikigai, que é aquele motivo que você tem para levantar de manhã. Normalmente, né, quem tem os privilégios que a gente tem uma caminha gostosa, um cobertorzinho gostoso, também aquecidinho ali, e levantar de manhã, de fato, dá um trabalhinho, né? Acordar cedo dá um trabalhinho. Então, o Ikigai é, bom, eu tenho um bom motivo para levantar hoje de manhã e o motivo é tal, né? Então, essa é um pouco a ideia do Ikigai. Ele traz como anexo, né, ou como alguma coisa grudada com ele, esse outro termo de que eu falei, que é o Kodawari, que é a ideia de que o teu projeto de vida precisa começar pequeno, né? É Uhum. um passinho, assim no diminutivo mesmo, um passinho de cada vez. Ah, eu quero ter 1 milhão. Legal, não é menos importante o teu objetivo, né? Então, assim, só que vamos pensar qual é o primeiro passinho que você tem que dar. Você quer ter 1 milhão fazendo o quê? Coisas legais ou ilegais? Dentro das coisas legais, que se supõe que você vai escolher fazer, o que que você opta por fazer profissionalmente? Ah, eu quero ser músico. Eu atendi já muitos adolescentes que deixaram todo o seu amor pela arte da música, abandonaram todo o seu talento por pressão familiar, Tânia, porque a família dizia assim: música não é profissão, música é Uhum. atividade de ócio, música é passatempo, música vai fazer você morrer de fome, vamos ter que te bancar o resto da vida. Olha o peso dessas palavras. E provavelmente a gente perdeu alguém que poderia ser gigante, né, na música e poderia encantar a nossa alma, alimentar a nossa alma. E hoje essa pessoa deve estar ali amargurada, fazendo qualquer coisa de maneira medíocre. Por que que a gente vê tanta gente mediana, tanta gente medíocre, tanta gente fazendo mais ou menos as coisas, né? Gente, simplesmente porque
ela está distante daquilo que é o ikigai dela, né? Ela foi forçada, provavelmente, por questões de contexto, a se enfiar num lugar que não é o lugar que é a alma dela, a vocação, o chamamento de vida dela ofereceu. Então, o Ikigai também é sobre isso, é aquilo que faz com que você recrute todos os teus talentos para executar algo. Esse algo precisa ser sustentável, né? Então, eu preciso também monetizar isso. Ah, eu gosto de desenhar, bacana. Como você vai monetizar isso? Não dá para isso ficar ali num Uhum. projeto distante da realidade. Dentro da nossa realidade, quer queiramos ou não, estamos num mundo capitalista em que não há mais o escambo, amiguinhos, né? A gente precisa do dinheiro para comprar as coisas. Então, a gente precisa ser realista. Esse desenho vai te dar dinheiro como? Não é assim, não vai te dar dinheiro, isso é atividade de ócio, vai te dar dinheiro como? Qual é o primeiro passinho que a gente pode dar? Ah, eu gosto de fotografia. Eu atendi, mentorei uma pessoa adulta já, que dizia, olha, eu já fui escritora, eu já fui professor, e agora eu quero ser fotógrafo. Eu dizia, caramba, que diferente. Qual que é o primeiro passinho que você pretende dar? E a gente começou a olhar o cenário todo da fotografia. A gente descobriu que existem sites que compram a sua fotografia. Olha que bacana, né? Então, essa pessoa vende aquela foto dela por centavos de dólar. Só que ela pode vender várias fotos. Então, ele se especializou em fotos de flores. E ele virou uma referência naquele site para fotos de flores. De centavo em centavo, está ganhando uma grana com aquelas fotos, percebe? Então, é o meu chamamento, eu consigo recrutar todos os meus talentos, eu consigo dar um pequeno passinho e monetizar, e, portanto, é sustentável. E aí eu vou ver qual é o impacto disso no mundo. As pessoas estão precisando mesmo de um fotógrafo de flor no mundo? Ah, parece que sim, porque encanta as pessoas ver essa coisa bonita da cor da flor. Você não consegue produzir, de repente, aquela cor ali num papel, num desenho, ela é única. Então, você precisa saber captar aquilo pela lente da tua câmera. Parece que as pessoas gostam de colocar foto de flor na parede da sala, nos corredores dos escritórios. Ah, então sim, impacta positivamente o mundo porque encanta, porque embeleza. Então, quando todos esses critérios são preenchidos, a gente diz que a gente tem um Ikigai completo, formado. Eu acho que é por aí, é um bom começo. O que que você acha? Perfeito, perfeito. E eu ressalto alguns pontos da sua fala, que é o seguinte. Primeira coisa que a Irene falou, uma das primeiras coisas foi a importância de dividir isso em coisas pequenas. Porque se ela acordasse e falasse, eu quero ganhar dinheiro com foto. Nossa, o negócio parece tão distante para uma pessoa que nem começou a tirar foto, nem comprou a máquina, nem sabe a demanda sobre foto. E aí o negócio parece tão distante que às vezes desmotiva. Por que que isso acontece? O nosso cérebro, ele tem uma energia finita e ele sempre trabalha buscando economizar energia. Então, quando a gente se manda um comando, eu quero fazer aquilo, e parece que é muita energia para chegar lá, o nosso cérebro dá uma desmotivada, porque ele precisa economizar energia. Então, quando a gente parcela, né? O brasileiro adora falar em parcela, né? Então, eu adoro parcela. Então, quando a gente parcela esse acordar de manhã para em coisas menores, eu vou tirar foto, tá? Então, a primeira coisa, eu vou comprar uma câmera, né? Ou eu vou aprender como. Então, se eu parcelo as coisas, isso torna mais fácil eu alcançar e mais motivável. E esse é o ponto. Muitas pessoas não saem do lugar porque elas se sentem incapazes, se sentem sem ferramentas, sentem que aquilo vai demandar demais delas e que elas não têm como começar. Então, como que eu começo? Geralmente a gente começa do começo mesmo, de pouquinho. Então, se hoje você fizer 1% a mais do que você fez ontem, em direção ao seu sentido de vida, cara, você já fez 100%. E esse é o ponto. A gente se cobra grandes passos, a gente se cobra grandes resultados, né? Eu acho que entra aí também uma coisa bem importante, que é começar diferenciando objetivo de sentido, né? Uhum. Então, eu acho que isso é bem importante mesmo. Então, um objetivo de vida, eu tenho o objetivo de ser advogado. Legal.
E qual é o sentido? O que significa ser advogado para você? Esse é o sentido. Ah, ser advogado para mim significa ter a chance de defender as pessoas que não teriam acesso a um advogado por falta de dinheiro. Então, eu quero fazer isso também de maneira pro bono para essas pessoas. Ah, bacana. Mas e aí a gente vai falhar naquela parte da sustentabilidade. Ah, tá, mas eu quero fazer parte de uma associação e que essa associação possa captar recursos para me pagar e eu poder oferecer esse trabalho gratuitamente para as pessoas. Ah, começou a fazer sentido. Então a gente também começa a pensar que o sentido ele se dá a partir do momento também que eu vou construindo esse pequeno passo, lembrando de tecer o sentido com a rede de apoio que eu vou construindo porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu vou fazer o meu projeto de vida. Olha, a gente não está saindo sempre do mesmo lugar. Então, assim, ó, quando um menino aqui do Morumbi decide que vai ser jogador de futebol, ele tem aqui pertinho, na mesma avenida, se ele mora aqui no meu condomínio, na mesma avenida ele tem o estádio do São Paulo Futebol Clube, né? E se a família dele tem posses, ele tem condições de pertencer ao clube, e ele tem condições já de muito pequenininho começar a treinar nesse clube. Não é a mesma coisa de um outro menino que mora aqui no Capão Redondo, mas que está numa família que não tem dinheiro para pagar para ele uma formação aqui no São Paulo Futebol Clube, para que ele comece a treinar de pequenininho. Estamos saindo, eles podem chegar no mesmo lugar, os dois podem chegar a ser jogadores de futebol? Podem, podem sim, mas não estão saindo do mesmo lugar. Por isso é muito legal a gente pensar em Ikigai e também lembrar dessa ideia meritocrática que anda por aí e que eu acho que é o que gera muita ansiedade, né? Se você se esforçar, você chega lá. Não é bem assim a coisa. Por quê? Porque você está num contexto, você está numa família, que está numa casa, que está num bairro, numa cidade, num país. Então, assim, tem todo um contexto que faz com que a gente não saia do mesmo lugar, portanto, de repente, a gente não vai conseguir chegar lá onde a gente quer chegar, pelo menos não ao mesmo tempo. Talvez o menino do Capão demore um pouco mais para chegar, porque ele teve menos acessos do que o menino do Morumbi, né? Sim. E tem mais um aspecto que eu acho que entra nisso que você está falando, que é o seguinte. Quando a gente fala de propósito de vida, daí tem até o livro que eu e a Irene a gente estava conversando, que chama Em Busca de Sentido, que é um livro incrível. Mas quando a gente fala em sentido, em propósito de vida, parece que é aquele que ideal que eu quero e ponto final. E uma coisa interessante que ele fala no livro é que é o seguinte, ele explora de uma forma muito bacana a importância fundamental de encontrar um propósito e significado na vida, mesmo em meio de circunstâncias mais adversas. Então ele fala que o sentido é um componente essencial para o nosso bem-estar, mas às vezes o sentido não é necessariamente o seu sonho ideal. Às vezes o seu sentido é naquela circunstância e aquilo te move. E isso é importante, né? Então, sei lá, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo X, assim, sei lá. Uma pessoa está presa, está na prisão. O que ela queria na vida, na verdade, era ser jogadora de futebol. Mas o propósito de vida agora é sair de lá e restabelecer a vida dela. Então, às vezes, o nosso propósito de vida, aquilo que move a gente a levantar de manhã, não é aquele sonho ideal, etc. Pode ser? Pode ser. Mas nem sempre é. E esse é o ponto. Muitas pessoas se desmotivam porque fica só naquele objetivo, né? Eu quero isso aqui. Tá, mas agora não dá, a circunstância não está favorável. Tá, mas qual é o seu propósito agora? Né? E a gente ter propósito também são condizentes com ciclos da nossa vida, com momentos da nossa vida, porque o ser humano, ele é isso, ele é mutável, a gente aprende, a gente tem experiências diferentes, os nossos propósitos vão crescendo, diminuindo, mudando, mas quando a gente fala em não ter sentido, é muito sinônimo de um vazio daquele momento também. Exato. Sempre que a gente dá uma mentoria, que a gente atende alguém, né, também a gente costuma compartilhar um pouco da nossa história, né?
Quando eu falo do meu projeto de vida, eu costumo contar para as pessoas que eu empacoto a minha vida em décadas, desde Uhum. pequenininha, quando eu nem tinha noção desse nome projeto de vida, né? Eu, como digo sempre, tive excelentes professores na escola pública, nas escolas públicas por onde eu passei, e que foram me ajudando a pensar a vida dessa forma, né? Então, eu lembro que de pequena eu morava com a minha mãe, os meus pais separados, e a minha ideia era, aos 10 anos, eu vou começar a me preparar para ir morar com meu pai. Eu só podia aos 12. Uhum. Então, eu fiz todo esse preparo. Era o primeiro pacote, a primeira década. Era o primeiro propósito, era esse. Eu quero voltar para São Paulo, né? Porque eu estava no interior, mas eu nasci em São Paulo. Eu quero voltar para São Paulo e eu quero ter a experiência de morar um tempo com meu pai. Segundo pacote, dos 10 aos 20, você vai fazer o quê? Então, a ideia dos 10 aos 20 era entrar na universidade pública, porque era a minha única chance de fazer universidade, não tinha chance, não tinha outra chance para mim. Então, tá bom, completei a segunda década. A terceira década, conseguir ter alguma experiência internacional. Então, empacotei essa década e consegui fazer coisas para além da escola, investir mais em desenvolvimento humano, beleza. Quarta década, gente, são 44 só, tá? Calma que já tá acabando. Quarta década, a ideia era fortalecer a minha associação, fortalecer a minha consultoria em desenvolvimento humano. Então, estou ali desenvolvendo essa meta. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência do que você falou agora. O nosso propósito e, portanto, os passos que a gente vai dar para construir o nosso projeto de vida para alcançar aquele propósito, ele pode mudar ao longo do tempo, né? Então, eu costumo dizer, o meu propósito sempre foi desenvolvimento humano. Mais ou menos, do zero, digamos, aos 10, era o meu próprio desenvolvimento e era o meu próprio autocuidado. Depois, talvez ali dos 20 para frente, é que eu de fato comecei a pensar no desenvolvimento humano como um negócio maior para além de mim mesma, né? Então, é importante a gente conseguir ter essa tranquilidade de pensar que a gente pode mudar. Tem gente, Tami, não sei se você concorda com isso, eu queria te ouvir. Tem gente que, porque se formou em letras, pensa que só pode ser professora de português. E aí, como já foi professora de português por 2 décadas, acha que não pode mudar o seu lugar de atuação, né? Porque, não, agora eu já dediquei 2 décadas a isso, eu vou esperar aposentar, né? Eu acho isso uma pobreza, eu acho isso de uma pobreza imensa, eu acho que isso já é estar morto e não saber, já é estar aposentado e não admitir, né? Mas eu queria ouvir você, o que você acha disso, dessa insegurança das pessoas que só porque fizeram tanto daquilo tem medo de começar do zero alguma outra coisa? Eu vou até voltar um pouquinho para falar disso, que é uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: nós temos perfis de personalidade, histórias de vida diferentes, experiências diferentes, que vão influenciar diretamente em como a gente interpreta as coisas, que é chegar a essas conclusões de tipo, não vou fazer isso agora, vou fazer depois, vou esperar aposentar, e como a gente tem ações na nossa vida. E aí, algumas pessoas têm mais ou menos repertório de resolução de problemas. O que que é isso? Tá, tem essa situação que eu não gosto, o que eu posso fazer para mudar isso? Algumas pessoas têm mais repertório para isso, e eu arrisco dizer que o seu estilo de personalidade sempre foi automotivador, com uma capacidade boa de resolução de problemas. Então, isso é claro ao longo da sua história de vida quando você fala. Mas algumas pessoas, por N questões, personalidade, por crenças de quando era pequena, não faz isso que vai dar errado, não, filho, você vai se machucar, ou às vezes, você não é bom para nada, várias coisas, não só o que as pessoas falam, mas como a gente interpreta a vivência de vida. Então, essa pessoa, ela vai moldando a vida dela de uma maneira que teoricamente, na cabeça dela é segura. Só que não é, né? Mas, enfim, o que que acontece? Essa pessoa que falou isso, eu vou esperar para mudar de profissão, ela não mostrou insegurança só nessa área da vida. Eu aposto meu diploma que essa insegurança está em outras áreas da vida dela. Porque é a forma como ela interpreta e como ela resolve problemas.
E aí, você deu o exemplo da sua história, eu vou dar o exemplo da minha. Eu sou bem mais bagunçada que a Irene. Então, ela falou, com 10 anos eu pensava como eu ia morar com meu pai, eu queria saber como eu ia me tornar pequena sereia. Esse era o meu propósito de vida, né? Exatamente. Então, assim, bem mais bagunçada, eu tenho TDAH do tipo combinado, e até é uma das minhas áreas de estudo, porque quando eu era criança, eu ia para a diretoria todo dia, eu não conseguia gerenciar meu tempo, me organizar. Eu era muito bagunçadinha, muito doidinha. Eu ouvia dos professores que eu não ia conseguir aprender, que eu não ia ser nada. Eu cresci ouvindo isso. E até fui estudar tanto para contrabalancear o que eu tinha ouvido. Presta atenção, hein? O quanto o nosso propósito, às vezes, é para lidar com coisas, com medos, com coisas que a gente não lidou lá atrás. Não, às vezes os nossos propósitos são construídos em cima disso. Então eu estudei muito para falar, não, peraí, ó, não sou tão burra assim, olha lá, né? Então eu saí da escola achando que eu ia ser arqueóloga e fui fazer direito, e daí fui parar na psicologia, então eu nunca tive um propósito muito claro, até eu começar, a gente estava até fazendo uma live, a experienciar as coisas. E aí eu comecei a ver o que fazia sentido para mim, não, no que era bom, o que eu precisava desenvolver, acreditar mais em mim, focando no que eu recebia, nos feedbacks que a vida me dava, isso deu certo, isso não. Então, às vezes isso não é tão claro e tão palpável. E às vezes essas inseguranças e crenças que a gente tem da nossa capacidade, de outras coisas, bagunçam todo, porque daí a gente tem ações que ficam provando aquilo. Eu não sou bom o suficiente, nada vai dar certo. Então eu deixo de tentar, então nada vai dar certo. E daí eu reforço a ideia de que eu não sou bom. Então, se você está em busca de sentido, a primeira coisa é que você precisa mapear você antes de mapear o seu projeto de vida. Então, tá, o que está acontecendo aqui comigo? O que eu tenho medo? O que eu não tenho? O que eu sou bom? O que eu posso me desenvolver? Quem, né, que é o suporte? Eu não cheguei em lugar nenhum sem grandes professores, sem meu pai, sem pessoas que deram não e portada na minha cara, sem tudo isso. Então, que recursos, se eu não tenho, se eu não consigo chegar lá, o que eu preciso? Eu preciso de dinheiro? Eu preciso de ajuda de alguém? Eu preciso de um conhecimento? O que eu preciso? E aí a gente começa a mapear melhor tudo isso, né? E fica cada vez mais claro os pequenos passos, daí a gente volta lá atrás, que a gente precisa dar. Quando a Irene fala em medíocre, é no sentido, gente, não ruim da palavra medíocre, não, é no sentido de mediano. Quando eu fazia direito, eu trabalhava lá na promotoria. Eu era tão ruim com aquilo que eu tinha que fazer uma petição 3 vezes. Eu seria uma advogada medíocre. Porque meu Ikigai não estava arredondado, faltava tudo ali. Estava faltando missão, estava faltando prazer no negócio, estava faltando porque estava faltando tudo. Mas é que me falaram que eu ia ser boa advogada porque eu gostava de ler. Putz, por quê? Não é. Gente, advogado não é bibliotecário, fica o dia inteiro lendo, não é isso, né? Nem bibliotecário fica o dia inteiro lendo, mas assim. Então, eu seria medíocre não pela minha falta de capacidade. Eu sou reconhecida na minha profissão, eu sou boa de verdade no que eu faço, eu estudo todo dia, mas é por quê? Porque eu experimentei e fui alinhando as coisas mais aos poucos. Isso aconteceu em tantos anos e ainda está em acontecimento, sabe? Não sei se faz sentido. Muito sentido, muito mesmo. O que você falou no começo, né, tentando delinear o meu perfil, foi muito assertiva, Tami, como tudo que você avalia e tudo que você fala, né? Nas minhas terapias sempre apareciam assim, Irene, para você, não fazer é uma ação. E a primeira vez que eu ouvi isso da minha terapeuta, eu fiquei tão brava. Eu falei, caraca, eu paguei para essa mulher falar que não fazer é uma ação, que sentido que faz isso, né? Não foi uma interpretação imediata para mim. Eu precisei de Uhum. algumas sessões para entender que, sim, eu sou uma pessoa da execução, né? Eu sou uma pessoa que pensa que aquilo vai dar certo e já sai fazendo, né? Claro, eu tenho propósito, né? Como a gente definiu como aquela coisa maior, mas na hora de fazer o projeto, eu realmente preciso de apoio. Por quê? Porque eu não planejo o pequeno passo, porque eu já estou atropelando vários passos, porque também sou do time da Tami, né?
que é aquela pessoa diagnosticada com dupla excepcionalidade, hiperatividade e altas habilidades. Então, isso do pequeno passo, que é o princípio básico do Ikigai, e do organizar esse pequeno passo, eu sei que é uma fragilidade da minha personalidade. Então, eu preciso contar com um apoio externo, eu preciso contar com um terapeuta, eu preciso contar com um amigo, eu preciso contar. Tem uma escritora que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, que é a Julia Cameron. Ela escreveu um livro recente que se chama A Arte da Escuta. E nesse livro ela fala que é importante a gente ter um espelho, né? Esse espelho é essa pessoa que te conhece bem, e que pode te ajudar nas decisões que você precisa tomar, ou nas organizações da tua vida que você precisa fazer. Ela nem de longe tem a função de um terapeuta, mas ela é um primeiro apoio, um primeiro passo naquele momento que você está em plena hiperatividade, que você está em plena, No seu em plena... padrão, né? Cego no seu padrão. Exato. Então, ela vai te ajudar a conseguir chegar nisso da não ação, que é o meu Uhum. desafio. Quando as pessoas olham o meu currículo, elas dizem: caramba, você fez a formação em letras, depois você também é yoga terapeuta, depois você fez MBA em gestão escolar, daí você fez especialização em neurociência e comportamento, daí você fez mestrado em ciências da educação. O que está fazendo yoga terapia aí, né? E eu digo para as pessoas, justamente, são as ferramentas que eu uso, uma vez que eu consegui gerar o meu autoconhecimento, mapear quais são as minhas fortalezas e quais são os meus desafios, então agora eu preciso adquirir ferramentas para eu conseguir lidar bem com esses desafios. E a ferramenta mais importante para um hiperativo com altas habilidades é se manter no presente, porque está todo mundo no presente, mas eu estou 5 anos lá na frente. E aí eu vou achando, claro, antes de eu ter essas ferramentas, eu ia achando que todo mundo era lerdo e burro, né? Então, o mundo não estava no mesmo time que eu. E agora que eu tenho essas ferramentas, então eu já descobri que calma, respira, respira, que você vai se situar no tempo de todo mundo. É você que está acelerada, não o resto do mundo que é lerdo, né? Então, essa autoconsciência, essa autogestão da ansiedade, essa humildade para adquirir ferramentas para lidar com os seus desafios, eu acho que é bem importante até para você fazer esse investimento em você mesmo e conseguir chegar mais fácil nisso que a gente está chamando de sentido da vida. Nesse livro, gente, quando a gente fala de sentido da vida, a gente está se inspirando muito no livro do Viktor Frankl, que escreveu Em Busca do Sentido. E tem um trechinho aqui, Tami, que eu tenho certeza de que você também gosta, que ele fala: esses momentos de conforto, contudo, não estabelecem o desejo de viver. Ele está contando, gente, de uma situação perrengue, num campo de concentração nazista. Então, assim, não pode existir nenhuma situação mais perrengue que essa, né? Ele é um médico, ele é um psiquiatra, ele tem ferramentas, né? Ele tem ferramentas para ele conseguir desenvolver esse autocontrole e tal. Mas ele começa a fazer uma leitura de cenário para tentar interpretar como são as pessoas que sobrevivem àquilo. Tem até uma aluna, Tami, que diz assim: eu não gosto muito do Viktor Frankl porque é como se ele culpasse a vítima. Então, como se a vítima não, enfim. Eu fui reler o livro para entender se era isso. Eu não entendo isso. Eu não sei como é que você entende, mas eu não entendo isso. Eu entendo o que ele está falando aqui nesse trecho, alguma coisa assim, ó. Esses momentos de conforto, contudo, não estabelecem o desejo de viver, a menos que ajude o prisioneiro a ver um sentido maior no seu sofrimento aparentemente destituído de significado. E aqui que encontramos o tema central do existencialismo. A vida é sofrimento, sobretudo nesse contexto de prisão no campo nazista, né, gente? E sobreviver é encontrar o sentido na dor. E aí ele vai dizer assim: se eu deixei lá fora um amor, e era o caso dele, ele deixou um amor, e ele deixou esse amor, essa esposa grávida, então eles estavam vivendo o auge do relacionamento, né, do casal, que é justamente isso: a gente se ama tanto que a gente vai perpetuar esse amor tendo um filho, quando ambos foram separados pelo campo de concentração. Então, qual que era o sentido dele? Eu preciso sobreviver para eu ver o meu filho. Eu preciso sobreviver
para eu reencontrar a minha esposa, né? Não significa, gente, eu não sei como que você vê isso, né? Não significa, obviamente, culpar o não sobrevivente, né? Significa dizer que havia gente ali dentro que podia ter sobrevivido, mas como nada ali de fora era um pilar suficientemente forte para fazer com que as coisas de dentro diminuíssem de peso e as coisas de fora aumentassem de peso, então as pessoas iam mais se entregando àquele ambiente que naturalmente é de entrega, porque é muito hostil. Como é que você vê essa temática, Tami? Queria te ouvir. A primeira coisa é o seguinte: a gente não reage às situações da vida, a gente reage a como a gente interpreta elas. Você pode pensar em você mesmo, duas coisas que aconteceram igualzinho na sua vida, mas de momentos diferentes, você interpretou igual e reagiu, interpretou diferente e reagiu diferente. A mesma situação. Nada mudou, inclusive você é a mesma pessoa. Mas em momentos diferentes você interpretou aquilo de uma maneira diferente, então a sua reação foi diferente. Quando o Viktor Frankl fala isso, na verdade, o meu entendimento, né? Claro, não vou falar, colocar como verdade, é que na verdade ele está falando de responsabilidade para autotranscendência. O que é isso? Todos os papéis que a gente se põe na vida, eles emitem uma resposta nossa. O papel de vítima, e não estou dizendo que essas pessoas não foram vítimas, mas quando a gente se identifica, ou seja, é a nossa interpretação, presta atenção, quando a gente se identifica com um papel, qualquer papel de esposa, de profissional, de qualquer papel que você se identifica na vida, isso tem uma resposta sua, de associações que a gente faz. Quando a gente se identifica com o papel de vítima, normalmente ele vem com uma perspectiva de refém. Então ele tira o nosso poder de ação. Quando você fala de autorresponsabilidade, não é falar que você é responsável pela merda que te aconteceu, pelo que te fizeram. É sobre a responsabilidade e o poder que eu tenho em agir independente do que me fizeram. É você pegar o poder de novo na mão. E é isso que eu acho que ele fala, né? Essa autorresponsabilização de, tá, me trancaram aqui, é uma droga, eu não consigo sair, sim, eu sou vítima, mas só eu tenho o poder de levantar dessa cama, de ter esperança, de fazer algo para me manter vivo e comer e tentar ficar um pouco mais forte. Enquanto algumas pessoas vão interpretar aquilo e falar, já era, acabou, estão tirando tudo de mim e tiraram tudo de pessoas. Eu nem imagino o que é. Eu lembro do filme A Lista de Schindler, aquelas crianças no caminho andando tchau. Eu nem imagino a dor, eu nem sei se eu conseguiria essa autorresponsabilização que eu tô te falando. Porque talvez, principalmente se tirassem meus filhos, talvez eu ia falar, quer saber? Acabou. Acabou, não quero. Eu não tô dizendo, então, que essas pessoas não são vítimas, mas é isso que ele falou, ele queria sair de lá, viver para encontrar essas pessoas. Talvez fosse diferente se ele soubesse que eles já estavam mortos e não encontrar, não sei. Mas a questão é essa autorresponsabilização de falar, independente do que me fizeram, eu tenho a responsabilidade e o poder de interpretar isso de outra forma, de achar uma motivação, de achar uma esperança. E quando eu falo, eu trabalho com pessoas com transtornos mentais graves, quando eu falo, por exemplo, do transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior grave, ao contrário do que muita gente pensa, não é você ficar chorando num canto. Ele afeta alguns aspectos, energia física e mental. Então, o que tomar um banho para mim não é nada. Para uma pessoa que está com depressão grave, é como se ela tivesse corrido uma maratona de 10 quilômetros para tomar um banho, porque a energia física baixa. Energia mental, se a pessoa não consegue se concentrar, ler um negócio, prestar atenção numa conversa. Então, tem uma questão biológica importante? Tem. Mas muito do que faz o tratamento funcionar, além da medicação que vai regular esses neurotransmissores, é a colaboração dessa pessoa de tentar um pouquinho por dia. Você não consegue levantar da cama, você não precisa levantar e trabalhar. Levanta hoje, bebe uma água. Só isso. Escova seu dente. Amanhã seu cérebro vai identificar isso como um pouco mais possível, e daí você vai conseguir escovar o dente e de repente fazer sua cama. Sei lá, tô dando exemplos. Então, é também como a gente interpreta. É o pouquinho que é possível. Ninguém falou, ó, sai daí do campo de concentração, vai salvar sua família e conquistar o mundo. Não. Tem uma série, Tami, que eu amo, que é o This Is Us.
E existe uma parte da temporada que eu acho incrível, que justamente mostra isso. Os trigêmeos vivendo, os três irmãos vivendo a mesma situação, Uhum. mas a série tem o cuidado de mostrar como cada memória organizou aquela cena. Uhum. Então, as coisas de que a gente se lembra, as coisas que estão na nossa memória, não são um registro fiel, tipo fotográfico, né? Uhum. Elas são rearranjadas, na verdade, cada vez que a gente usa a linguagem como tradutora delas, Uhum. né? A gente vai modificando essas memórias com o poder das narrativas, inclusive, né? Então, pode ser que eu conte a mesma história de um jeito agora, e daqui a pouco você me pergunta e eu te conto de outro, mas não Uhum. é que eu estou mentindo, é que alguma coisa fez uma interferência nesse registro de memória e ela vai ficar guardada assim para mim. Então, isso que você fala de é a maneira como eu interpreto o episódio é fundamental para a gente entender o sentido da vida. Eu me lembro de um episódio nosso na escola, onde a gente dava consultoria, em que a Tami, com a equipe dela de psicólogos, identificou alguns casos de pedofilia em famílias, né? Crianças, meninas sofrendo violência sexual, abuso sexual vindo de pais, né? A Tami interpretou isso pelo viés profissional, ela é uma psicóloga, ela interpretou pelo viés profissional, né? Então, ela claro que é difícil, claro que tem a Tami mulher, claro que tem a Tami que pensa que vai ser mãe daqui a pouco e pode ter uma menina, e meu Deus do céu, mas ela ali estava em pleno papel profissional e ela foi fazendo todo o caminho que precisava ser feito para a solução daquilo junto daquela criança. E nós íamos ter reunião de pais, né? Então, veja só a situação. E a primeira coisa que eu pedi para a Tami, para a equipe, foi: por favor, eu vou me reunir com os pais, não me digam quem é o pedófilo se ele estiver no ambiente. Por quê? Porque a minha questão, pessoal, eu fui uma criança que sofri violência sexual na infância. Eu tenho certeza de que a minha reação diante de um pedófilo não tem nada, não condiz em absolutamente nada com o que eu prego de amorosidade em geral. Não condiz. Eu sabia perfeitamente o que eu seria capaz de fazer com um pedófilo diante de mim, tendo a história de vida que eu tenho. Então, veja como é a mesma situação, é o cenário escolar e é a mesmíssima situação. Provavelmente a Tami nem se lembra disso. E para mim foi um dos dias mais terríveis da minha vida. Foi o dia que a Tami e a equipe me contaram que isso estava acontecendo. Na vida de um psicólogo, isso a gente usa em espanhol a expressão pan comido, né? Isso é o de todo dia, é o que acontece o tempo todo. Na minha vida de educadora, gente, não, isso não acontece todo dia. E na minha vida pessoal, sim, aconteceu. É a minha dor, é a minha ferida, é o meu trabalho de cura de uma vida inteira, porque isso é uma marca indelével. Então, assim, eu acho que esse é um bom episódio, né, um bom Sim, exemplo, né, Tami? perfeito, é isso mesmo. E, e outra coisa que você salientou é importante. Olha como às vezes a gente não consegue modelar a nossa interpretação. Ela até sabia, seria mais funcional se eu fizesse assim ou assado. Né? Porque do jeito que eu falei, parece que, então modele sua interpretação e seja feliz e ache seu Ikigai. Não é assim tão simples. Porque tem nossas crenças, nossas vivências e N situações. E aí que é interessante a gente usar a estratégia para se aproximar conscientemente de pessoas e situações que agreguem. Imagina a Irene falar: eu vou ser psicóloga e vou atuar com pedófilos todo dia. Gente, como que ela ia se Jamais. desenvolver? Não ia. Eu viro uma assassina em série. É isso. Então, assim, a gente tem a inteligência consciente de falar: isso dá para mim, isso não dá, isso eu faço, eu não faço, eu quero, isso eu não quero. Só que a gente precisa de autoconhecimento. Porque senão a gente fica com um ponto cego imenso. E repetindo o padrão, né, E Tami? repetindo padrão. Exato. Isso é de lei. Eu repito padrão. Daí meu terapeuta olha e fala para mim: nossa, de novo? Eu falo: putz, de novo, cara, não acredito. É É, isso. você fica um pouco frustrada, decepcionada com você mesma, mas acontece, é Mas bem isso. acontece.
O que Sim. você falou de energia finita tem muito a ver também com aquilo que a gente põe atenção na vida, né? Então, eu sempre sugiro que as pessoas se dediquem um pouco aos estudos de mindfulness, de yoga, de meditação. Porque quando a Tami fala energia finita, também tem a ver com a energia que você põe na atenção. Tem gente que ainda pensa que é multitarefa, né? Então, assim, sai fazendo mil coisas ao mesmo tempo. A Tami usa o 10, né, como simbólico. Então, você tem uma energia 10 e aí você está fazendo aqui, eu estou falando aqui com a Tami, mas eu estou respondendo aqui o WhatsApp, mas eu estou vendo aqui o e-mail e eu estou dando uma atenção aqui para o meu marido. Bom, então, eu não sou capaz. Pode ter ali no máximo 2,5 para cada uma dessas 4 coisas que eu estou fazendo, mas certamente eu tô capenga em absolutamente tudo, né? E aí, às vezes, eu vou me sentindo perdida, eu vou me sentindo ansiosa, eu vou me sentindo sem rumo, eu vou achando que o meu dia não tem sentido. Mas não é que o meu dia não tem sentido, eu é que organizei aquele meu dia de uma maneira que eu não dei sentido a absolutamente nada daquilo que eu fiz, porque eu nem estava prestando muita atenção naquilo que eu estava fazendo, né? Então, assim, o agente estar atento ao momento presente, ao aqui e ao agora, é fundamental. Eu digo, como pessoa de altas habilidades imperativa, é o meu máximo desafio, o meu máximo desafio. Por isso, essa ferramenta, para mim, é fundamental. Então, eu preciso sim fazer pausas, intervalos, botar atenção naquilo que eu fiz, fazer uma reflexão sobre aquela atividade que eu acabei de fazer, dar um significado para ela, para que o meu dia, quando ele terminar, o meu dia possa ter um sentido para mim. E, obviamente, eu espero que quando eu chegue lá no meu último dia de vida, a minha vida tenha sentido. Hoje, aos 44 anos, deixo aqui registrado, como todos os meus amigos sabem, que se eu for embora, se for o meu momento, deixa aí que já fiz tudo, gente, tudo do jeitinho que eu queria fazer, com a energia que eu queria pôr, com o significado que eu queria dar para aquilo, né? Então, assim, não tem pendência para resolver, não, tá tudo certo, mas eu tenho esse cuidado todos os dias. Dá trabalho. Viver no automático, viver no piloto automático é muito mais fácil. Você não tem que parar para pensar e reparar. Eu adoro quando o Saramago diz: se podes ver, repara. Esse repara, ele tem múltiplos sentidos, né? Você chega aqui na minha casa, eu falo, ai, Tami, não repara não, viu? Tá tudo meio bagunçado ali na sala, daqui a pouco eu vou arrumar. Tudo bem. E aí chega o meu marido, eu falo, amor, tem que reparar ali a torneira do banheiro. Então, ele tem o sentido do repara, do prestar atenção, mas ele também tem o sentido do consertar. Então, quando a gente dedica tempo para que a nossa vida tenha sentido, a gente repara naquilo que a gente está fazendo. E quando a gente repara, a gente conserta aquilo que não está bom. Claro que demanda muita energia, como a Tami bem falou, e essa energia é finita. Então, por isso que eu tenho que aprender a me situar no aqui e no agora, né? Perfeito. E claro que é um treino. Não é, eu ouvi a Irene e a Tami amanhã, então estou reparando, fazendo devagar e vendo hoje. Não, não vai, né? Então, começa de pouco também, sabe? Começa de pouco, mas essa questão de escolher as suas prioridades para focar sua atenção, porque é assim, aquilo que a gente foca na vida cresce. Se você focar em coisa ruim, você só vai ver coisa ruim. Se você focar no seu estudo, isso vai ser mais desenvolvido. Se você focar na sua habilidade da cozinha, enfim, aquilo que a gente foca cresce. E o problema é que, pelo dia a dia, pelo que está sendo exigido, pela cultura, por tanta coisa, a gente simplesmente está com dificuldade de priorizar. Então, o que eu vejo muito, por exemplo, é: ai meu Deus, eu vou fazer, eu vou desempenho, vou fazer, alcançar. Só que, gente, é melhor um 7 constante do que um 10 esporádico. Então, você começa a fazer um monte de coisa, eu garanto, vai dar um mês, você não está fazendo nada, outro negócio falha, outro. Escolhe uma ou duas, é melhor você ser constante e fazer menos do que você fazer um monte de coisa de forma intensa. E o nosso cérebro, ele trabalha assim. Ele automatiza coisas quando elas são constantes, só que a gente não consegue fazer nada em muita intensidade constante.
Então, o erro, por exemplo, a pessoa fala, vou começar a fazer academia, então eu vou fazer 3 horas por dia. Você vai fazer uma semana e vai parar. Vou começar a meditação, vou meditar 1 hora e meia por dia, só que você nunca meditou. Começa com 2 minutos. Acostumou, tá fácil? Vai para 5. Então, nada que é constante dá para ser intenso no começo, a não ser que você tenha muito aquilo como background seu, como repertório seu. Então, nada que é novo dá para ser super intenso para que seja contínuo. E outra questão sobre o foco e atenção é a gente se conhecer. Eu vou dar um exemplo. A Irene falou: eu fiz mestrado, isso, aquilo, porque me levaram onde eu quis. Eu, como eu falei, eu era perdidinha. Então, por exemplo, eu fiz direito, eu fiz um curso de cabeleireiro, eu sou cabeleireira formada, sou depiladora formada, fiz teatro, eu fiz um monte de coisa que estava uma para um lado e outro para o outro. Por quê? Porque eu não me autoconhecia. Tudo bem, eu estava experienciando a vida, mas assim, foi tanta energia e tempo gasto em coisas que não me levaram a lugar nenhum. Porque eu não me conhecia. Então, às vezes, sua preocupação é fazer, para tudo. Começa a se conhecer primeiro. Então, hoje eu gasto tempo, eu continuo estudando, mas eu não estou um dia aprendendo chinês, outro mandarim e o outro descobrindo como eu trabalho com artes plásticas. Porque eu era assim. E aí o papel da escola também, né, Tami? Eu estou aqui Uhum. numa discussão danada nas redes sociais, porque tem gente achando que ensinar história, geografia, matemática, português, as matérias tradicionais, muito mais importante do que ensinar educação física, artes, autoconhecimento, inteligência emocional. E aí eu estou tentando explicar para as pessoas aqui, né? Olha, querido, ou ensinar educação financeira é mais importante que todas essas coisas. E eu digo, claro que é importante você cuidar da sua saúde financeira, mas uma pessoa que não tem boa saúde mental, ela não dá conta de cuidar de saúde nenhuma mais, né? Então, assim, sim, começa por saúde mental, inevitavelmente. E dentro dessa caixinha da saúde mental, vamos colocar assim, a gente tem a questão do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, como bem está dizendo a Tami, menos ansiedade eu tenho na vida sobre o que eu posso, o que eu não posso fazer, do que eu gosto, do que eu não gosto, enfim, muito menos ansiedade. Então, como uma pessoa pode saber todas as fórmulas de física, gabaritar na prova da universidade pública, mas aí você pergunta para ela assim: o que você gosta de fazer de domingo? Fala, não sei. Oi? Como assim? Né? Então, assim, ela não sabe nenhuma atividade de ócio de que ela realmente goste, né? Do que você não gosta, por exemplo, sei lá, de ouvir em termos de música. Se a resposta começa a ser não sei, falta muito autoconhecimento. E isso vai impactar o sentido da vida, porque eu não tenho rumo, eu vou perdido, né? Isso vai me dar a perda de tempo, isso vai me gerar ansiedade, isso vai fazer, inclusive, com que haja um impacto na minha rede de amigos, né, Tami? Porque, assim, Uhum. os meus amigos, como a vida inteira eu soube que eu sei educadora, os meus amigos são todos da área da educação, da área da psicologia, da área da neurociência. Por quê? Porque é por esses lugares que eu transito. Recentemente, há 15 anos, eu dou formação em empresas sobre saúde mental, inteligência emocional, formação de equipe, liderança. Então, de onde eu parto para fazer isso? Eu parto de toda a teoria da educação sobre autoconhecimento, né? Então, veja, eu não estou saindo daquilo que eu fazia antes, eu estou só mudando o público, mas eu não estou mudando o eixo daquilo que eu sei fazer. E tudo o que eu conheço, tudo que eu estudo, é uma ferramenta a mais para aquilo que eu estou fazendo. Obviamente, se você foi cabeleireira, depiladora e não sei o quê, não sei o quê, quando você realmente chegou na faculdade de Direito, depois de estudar um monte de coisas, e entendeu que era psicologia a tua vibe, você teve que correr muito mais do que eu corri. Uhum. Estava ali, ó, flow na vibe, super bem, e você estava ali correndo porque você percebeu, caraca, é isso aqui que eu amo fazer, é para isso aqui que eu sirvo. E, gente, essa mulher em campo é incrível, é óbvio que é para isso que ela serve, é óbvio que ela veio fazer isso, né? Mas, assim, claro, quando você descobriu, você teve que correr muito, né? E você podia ter feito a mesma coisa muito mais devagar, com muito mais cautela, com muito mais, enfim.
E não deu. Mas aquilo que você fez, aí, gente, a gente não quer dizer com isso, olha, se deprime agora porque você perdeu tempo. Não, de alguma forma você vai usar aquilo. Olha as fotos dessa mulher, olha o cabelo dessa mulher, vê se é igual ao meu. Então você viu para alguma coisa, esse curso de cabeleireiro tá ótimo, né, gente? Para alguma coisa sempre serve aquele conhecimento que a gente adquiriu, porque a gente ressignifica. Então, de verdade, a função da escola, sim, é ajudar a gente a construir o nosso projeto de vida. Porque se a Tami, lá na escola, tivesse tido apoio para ela desenvolver autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento, alguém tivesse pego na mãozinha dela e tivesse mostrado o pequeno passinho, o primeiro pequeno passinho, provavelmente ela teria feito escolhas mais assertivas e mais vinculadas com o Ikigai dela. E aí, as suas amizades todas construídas ao longo da vida servem sim como rede de apoio. Porque se eu quero ir a um museu, todos os meus amigos querem ir ao museu, porque são todos professores. Se eu quero ver a peça de teatro sobre a escola sem muros, eu dou um telefonema, eu tenho 20 amigos aqui na minha porta para a gente ver essa peça de teatro. Se eu fui caminhando por várias áreas, eu também reduzo a minha rede de apoio e eu reduzo esses amigos que estão na mesma vibe, falando a mesma língua que eu. Faz sentido, Tânia? Super. É isso. Então é isso. Vamos tentar, gente, ressignificar um pouco a escola para que a escola seja capaz de se transformar nesse espaço acolhedor, que não padece da doença terrível, de que eu falo sempre, que é a conteudite aguda, né? E que ela seja um espaço que não tenha vergonha de usar a palavra amorosa, ela seja um espaço amoroso, acolhedor, que desenvolva nas pessoas o seu melhor potencial, usando de preferência as artes e os movimentos físicos, porque quando a gente move o nosso físico, a gente também melhora as nossas funções mentais, a gente reduz o nosso cortisol, a gente consegue produzir um monte de neurotransmissores que vão dar para a gente a sensação de eu posso, dopamina, eu dou conta, a sensação de bem-estar, de alegria, de gente, quer mais do que isso? Uma pessoa feliz, alegre, bem disposta, se sente motivada, ela aprende melhor. Entenderam por quê? É por aí que se começa? Porque a aprendizagem é sobre uma experiência emocional. E quando a gente fala sobre ter sentido na vida, é sobre isso também. Então, eu começo a ganhar sentido na vida quando tudo aquilo que eu faço faz sentido, quando eu começo a provar o sabor do sucesso. Claro que o indicador do sucesso é diferente para cada pessoa, mas o indicador do sucesso em idade escolar é aquele indicador que me valoriza com nota. Infelizmente, a gente ainda está nesse paradigma. Então, se eu só tenho nota baixa em tudo, caramba, não serve para nada. Não serve para nada, então. Ou se eu não tenho nota boa, sei lá, em geografia e história, eu vou ser reprovado por 2 matérias quando eu fui bem em 10, nessas 2 aqui eu vou ser reprovado, e aí eu suspendo o ano, eu reprovo o ano inteiro, eu vou ter que fazer o ano inteiro de novo. Como é que eu vou conseguir encontrar sentido na vida se desde pequena eu estou tomando pau e estão me dizendo, ó, isso aqui não é para você não, ó, você não dá conta não. Então, vamos tentar pensar nesses contextos em que as nossas crianças andam com um pouco mais de amorosidade. E a gente, como adulto, a gente precisa entender, bom, nunca tive autoconhecimento, nunca me falaram sobre esse negócio aí de inteligência emocional, nunca me falaram que eu tinha um troço chamado saúde mental, nunca me disseram que fazer atividade física não era sobre a estética do corpo, e sim sobre a saúde do cérebro. Bom, agora que você sabe, amiguinho, corre que tem tempo. Sempre dá tempo, porque isso não depende da sua idade. Certo, amiga? Com certeza. E o mais bonito disso, o mais bonito disso é que é uma construção que está a seu poder. E às vezes quando a gente pensa em propósito de vida, a cabeça da pessoa vai no futuro, só que o problema disso é que, assim, passado e futuro, a gente pode até pensar mil coisas, né? Pensar, pensa, pensa. Só que, assim, o único lugar que a gente tem poder de ação é hoje. Então, o seu propósito de vida não depende desse futuro, dessa ideia, futuro, etc. Você pode até, sim, ter a expectativa, e isso vir ali em conjunto. Mas o que vai te fazer acordar hoje
é um negócio muito pequeno, de uma coisa que você tem que fazer hoje, para talvez chegar lá no futuro. Mas o poder de ação só existe hoje, e isso é muito importante. E sobre o que a Irene falou, tem uma questão, uma das coisas que mais modulam o nosso comportamento é o ambiente. Obviamente a gente entende isso da criança, mas a gente consegue entender do adulto. Então você está em busca de sentido. Olha para o seu ambiente também. Que lugar você está se metendo? Com que tipo de pessoas você está tendo contato? Como que está isso aí? Ou não? Você também evita todo esse meio e o único lugar que você tem contato, o ambiente, é você com você mesmo e sua planta. É isso que está modulando também o seu comportamento. A planta é ótima. É isso aí. Os seus livros, né? Olha o tamanho da minha biblioteca. É Por isso. um tempo, gente, por um tempo de verdade, eu estava tão sofrida, sabe? Quando você tem tantas decepções com pessoas que você confia e de repente você, nossa, uma decepção aqui, nossa, uma decepção ali. E aí eu comecei a ficar reclusa aqui nesses livros todos. E aí eu percebi justamente isso que você está falando. Não eram as plantas, mas eram os livros, né? E eu falei, bom, mas também não adianta, não pode ser que todo mundo seja igual. Não pode ser que todo mundo seja igual. Olha o fulano como é diferente. Olha o ciclano como tem feito tanto por mim. Olha o outro como me acolhe, me elogia. Então, é um exercício de propósito de você olhar para o cenário, fazendo esse esforço de sair desse lugar de quem só vê perigo e coisa negativa. Então, aí fica mais fácil também você construir esse sentido para a vida. Eu começo a formação com jovens falando assim, ó, o ventilador serve para refrescar o ambiente, serve para virar lá a hélice e dar o ar. A geladeira serve para esfriar a comida e fazer ela durar mais tempo. Você serve para quê? Quando a gente se faz essa pergunta, nessa velocidade agressiva até que eu começo com eles, são adolescentes, né? Eles param aqui, epa, para que eu sirvo? Para que você serve? Você serve para quê? O ventilador tem função, a geladeira tem função, você serve para quê? Né? E aí eu vou mostrar para eles um livro muito bacana, que é do nosso querido Ailton Krenak, que fala A Vida Não é Útil. E a gente vai começar a desconstruir esse paradigma utilitário que a gente dá para a vida. Então, você não veio para a vida para ser útil, para ganhar não sei quanto, para fazer não sei o que de profissão. Você veio para a vida realmente para que ela tenha sentido, para que você encontre quais são as coisas que são o teu motor para a ação. Né? Então, quando você descobre aquilo que é motor para a atuação, você consegue de verdade encontrar o sentido da sua vida, encontrar o propósito. Mas essa pergunta é muito corajosa, né? Você pensa lá comigo, eu tenho certeza que vocês vão guardar isso na cabecinha de vocês. Pensa lá comigo, até o ventilador serve para alguma coisa. Então, você tem que servir para alguma coisa. Eu tenho certeza de que você serve para alguma coisa, mas eu não estou falando de uma coisa utilitária, né? Provavelmente a Tami percebeu que em todos esses contextos em que ela andava, ela era amiga escutadora. Quem nunca teve uma amiga escutadora? Que você está lá no perrengue, a primeira coisa que você faz é lembrar de ligar para ela, porque ela sabe ouvir. Porque ser terapeuta, ser neuropsicólogo, não é sobre falar, é sobre saber ouvir. E pouca gente sabe. Provavelmente a Tami era essa amiga que sabia ouvir. Então, em algum momento, estou arriscando, hein, Tami? A gente nunca falou disso, a gente está falando aqui ao vivo, aqui, povo. Em algum momento, a Tami deve ter percebido: peraí, o ventilador serve para refrescar o ambiente, a geladeira serve para conservar mais minha comida, e eu sirvo para escutar as pessoas. Né? Eu sirvo para escutar as pessoas. E quando eu escuto as pessoas, normalmente elas saem melhor dessa escuta, porque eu também tenho uma outra capacidade, que é mapear as fortalezas dessa pessoa. Porque vamos combinar, né, gente? Se eu já estou na pindaíba e tu chuta cachorro morto, você não está me ajudando com a tua escuta, né? Então, nesse momento que eu estou para baixo, você tem que fazer, você pode fazer o quê? Como minha amiga, não é como minha terapeuta, como minha amiga. Ué, buscar quais são as coisas bacanas que eu tenho e que nesse momento da minha depressão, da minha queda de energia, eu não estou sabendo olhar em mim mesma, né? Então, provavelmente a Tâmara, essa amiga, dizia, não, amiga, não é bem assim, olha só, você já fez tal coisa bacana, você já conseguiu dar conta de não sei o quê, tá? Ah, é mesmo? Ah, não é que você tem razão? Ah, é verdade, eu não estava lembrando disso. E aí a gente sai da conversa com a pessoa muito melhor do que entrou. Não se enganem, porque nem sempre é assim na terapia, tá, gente? A terapia, às vezes, a gente sai acabado, destruído, querendo bater no terapeuta, inclusive. Mas, enfim, é por aí, né, Tânia? Faz sentido isso? Total. E acho que
até por último, a questão de pensar na importância do equilíbrio, né? Você deu um exemplo bem legal. Ah, o rapaz que estudou física ia muito bem e passou no vestibular, etc. Quando o nosso propósito é relacionado a um aspecto e só isso, quando a gente consegue, fica um vazio. Tá, consegui agora. Ou, nossa, meu propósito é emagrecer 20 quilos. Emagreci agora. O que eu faço com isso, com esse corpo? Uhum. Então, quando a gente pensa num propósito, seria interessante que ele integrasse vários aspectos da nossa vida, da nossa saúde, do nosso desejo, dos nossos hobbies, lazer, aquilo que traz prazer, das nossas relações, daquilo que desenvolve o nosso intelecto, enfim, de várias áreas da nossa vida. É claro que está tudo junto, né? Mas assim, de várias características que a gente tem, porque a gente é amplo. Então, essa pessoa que ficou focada em estudar física e passou e etc., e depois não sabe o que gosta de fazer de domingo, ela tem dentro dela necessidades, ela tem dentro dela várias outras coisas que não foram olhadas. Então, quando a gente fala em propósito, em foco, cuidado para não confundir com falta de equilíbrio, né? Porque a sua vida demanda equilíbrio, e para cada pessoa isso vai ser diferente, único, depende das suas prioridades e necessidades, mas é importante você olhar para tudo que você representa e não se reduzir a um único aspecto, porque isso não é propósito. Acho importante isso. Para a gente ir terminando, eu queria lembrar um ensinamento de um professor de literatura, que é a minha base, né, de onde eu venho, minha primeira formação, que ele dizia assim: a vida é desprovida de sentido. Você dá sentido a ela. O sentido da vida é aquilo que você atribui a ela. Estar vivo é o sentido. Essa é uma reflexão do professor Joseph Campbell, que eu entendo que faz muito sentido, né? Então, a gente pode ficar fazendo um montão de... E casa muito bem também com o que o Em Busca do Sentido vai mostrar para a gente, né? O estar vivo é o sentido. Então, você acorda, como o Viktor Frankl, num campo de concentração, não tem nada bom mesmo, gente. Não adianta esse positivismo tóxico, como estão Uhum. chamando por aí, né, Tami? De assim, não, mas pense, não sei o que, não, Ah, mas fala, não sei o que, não, mas faz. Amor, você está num campo de concentração nazista, você tem, assim, um pedaço de miolo de pão para você comer o dia inteiro e você vai picar pedra o dia inteiro também, né? Então, assim, fica difícil. Mas aí você chegou ali e você acordou no dia seguinte. Estar vivo é o sentido da vida, né? Então, ali, naquele contexto, é isso. Mas em todos os outros contextos também essa é uma verdade. Justamente porque a gente não sabe quando é o último minuto. E por isso mesmo é que tempo, como eu digo sempre, é o nosso recurso inédito e irrepetível. Então, é o nosso maior bem e a gente precisa cuidar muito bem dele. A gente não pode sair demonizando a internet, sair demonizando Spotify, sair demonizando o Instagram. Não, gente, isso é tudo muito legal. Olha só onde é que a gente está se encontrando. Isso é tudo muito legal. Mas é legal quando você decide dar sentido para isso. Então, bom, eu vou na rede social seguir Irene Reis, vou seguir Tami Marchiori, porque isso vai me ajudar a dar sentido para o meu tempo, vai fazer com que eu consiga diferenciar gastar tempo e investir tempo. Essa diferença é fundamental. Quando eu entendo isso, então eu começo a modificar os meus hábitos, e essa mudança de hábito me faz mudar de contextos onde eu vivo e faz com que todo o resto se modifique quase, quase, quase sem esforço, ou pelo menos com muito menos esforço. Então, não vai achando que a vida vem com um manualzinho dizendo o sentido da sua vida é esse, encontre o tesouro. Não é sobre isso. Ela vem realmente sem sentido, ela vem desprovida desse sentido. Aí, na caminhada, né, é que a gente vai também dando sentido a ela. E aí eu vou lembrar de outro poeta, que é o Antônio Machado, um poeta espanhol, que fala que ele camino se hace caminhando. Então, eu preciso começar a caminhar para eu fazer o caminho. Uma trilha, tá lá numa mata fechada, é só uma trilha, um monte de mato. Então, eu começo a caminhar ali e eu abro a trilha com aquela minha caminhada. Quando a Tami vier, ficou mais fácil. Quando a outra amiga vier, ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Cada vez vai ficar mais fácil. Então, é sobre isso. Não para.
continua, vá tendo experiências, como a Tami bem falou. Tami, querida, por falar em tempo, eu queria agradecer imensamente por essa oportunidade de compartilhar tempo de qualidade com você, essa nossa entrega, essa nossa produção, para mim, teve muito sentido fazer essas reflexões e ter junto com você esses insights aqui, para mim fez muito sentido. Então, valeu por essa oportunidade, minha linda. Para mim também foi incrível e mais uma vez um presente e faz sentido na vida te encontrar novamente na minha vida, né? Nesses ciclos que a gente fala. Então é um presente de novo e eu quero agradecer muito. E é isso, gente. Eu acho que essa última frase do caminho se faz caminhando eu achei fantástica, assim, e até se você busca o sentido vindo de outra pessoa, de um trabalho, de outra coisa, olha para você, porque ele só vai te tocar, você só vai se identificar se vier de você. Beijo grande, gente, e até a próxima. Tchau. Até, tchau, tchau.